Nós precisamos então estar atentos. Eu peço sabedoria ao Divino Espírito Santo para dessas leituras que ouvimos extrair tantas coisas que são salutares, ou seja, são importantes para a nossa vida espiritual. A primeira é o exemplo de Davi, a paciência de Davi diante da perseguição, da tribulação, da injustiça, da blasfêmia e também da maldição. Davi está pagando as penas do seu pecado. Ele pediu perdão a Deus, Deus perdoou. A culpa ia fazer que Davi fizesse o que? Ele merecia o quê? Morrer e ir para o inferno, porque ele tinha adulterado, tinha mandado matar um homem, e ele mesmo tinha se, lembra que eu falei aqui? Ele mesmo tinha se sentenciado, sem saber, se auto-sentenciado. Esse homem merece a morte. Mas aí ele faz o Salmo 50, ele pede perdão a Deus. Diz que é o principal salmo penitencial que existe, é o Salmo 50, o Miserere. E ele pede perdão a Deus e Deus o perdoa. Ele não vai para o inferno, ele não vai morrer, mas ele vai pagar. São as penas do pecado. Olha, não pense que quando Deus nos perdoa, a gente não tem que pagar nada. Nossa vida nunca mais será a mesma depois de um pecado. Você adulterou, Deus lhe perdoa. Talvez o seu cônjuge lhe perdoe. As pessoas perdoam às vezes sim, às vezes não. Mas a natureza não perdoa nunca. Ou seja, a consequência. Você fez uma coisa, aquilo ali é real, não tem mais como voltar atrás. O tempo não volta, o tempo sempre vai para frente. Ali é uma marca, ali é uma culpa, ali são consequências que você vai ter que a vida toda sofrer um pouco. Mas nunca desanimar. Então Davi está passando na sua própria casa o que ele fez na casa alheia. Foi o que ele fez, não mandou matar o marido para ficar com a mulher. Agora o seu próprio filho, porque Deus tinha dito, da sua casa. Você fez isso às escondidas, mas eu vou fazer durante o dia, todo mundo vai saber. Então da sua casa, um filho de Davi, Absalão, fica com as mulheres dele, não é? Começa a juntar uma tropa e vai invadir Jerusalém. E Davi, para não ter um confronto, não é? E o exército de Absalão, do filho, está maior que o de Davi naquela hora. Davi, com humildade, sabendo que está sendo castigado por Deus, está sendo humilhado para poder ter o arrependimento verdadeiro, ele diz, vamos embora, e sobe o Monte das Oliveiras, chorando. Aquele mesmo monte onde Jesus, é tão bonito isso, porque Jesus, depois, 1000 anos depois de Davi, o filho de Davi, Jesus, vai chorar também naquele Monte das Oliveiras. Quem já foi em Jerusalém lembra de Dominus Flevit, é uma igrejinha em forma de uma lágrima. Jesus que chorou naquele lugar sobre Jerusalém, a sua cidade amada. E Jesus que não só chorou, mas chegou lá no Getsemane, no pé daquele Monte das Oliveiras, onde Davi vai subindo, chorando. Jesus chegou a suar sangue, na agonia mortal, no Horto das Oliveiras. Então Davi vai com a cabeça coberta, humilde. Aí Deus permite uma outra humilhação. Às vezes você já está passando um problema, uma humilhação dentro da sua casa, aí Deus permite, e aí a gente tem que aceitar, tem que bater no peito, lembrar das coisas erradas que a gente já fez, com humildade, com paciência, sem revolta, porque o demônio vem para nos, e Deus permite, e o demônio vem para nos humilhar, para nos massacrar. Parece que ele não quer ver apenas gente triste, quer ver a gente arrasado, destruído. Aquele descendente de Saul começa a espraguejar, amaldiçoar Davi, pega pedras e joga, vai embora, bem feito, homem sanguinário, você matou Saul, você usurpou a casa de Saul.
E até um funcionário de Davi diz: por que esse cão morto está assim, jogando afrontas contra o rei? Se o senhor quiser, eu vou lá cortar a cabeça dele. Cala a boca, não se meta. Se Deus está permitindo, ele sabe por que está fazendo isso. Davi é um homem sábio. Meus irmãos, maldição sem causa não pega. Vamos repetir isso. Isso é um princípio bíblico eterno. Diga comigo: maldição sem causa não pega. Pelo contrário, ela se torna uma fonte de bênção. Porque feliz quem é perseguido por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Davi usurpou o trono de Saul, sim ou não? Davi teve a oportunidade, nós vimos até esse texto esses dias, de matar Saul, que estava perseguindo ele injustamente, e ele não fez. Ou seja, Davi era inocente, aquela era uma maldição mentirosa, sem causa. Davi não tinha usurpado. Se ele tivesse dito assim: bem feito, matou Urias, ficou com a mulher dele, agora seu próprio filho, maldito seja, vai pagar pelo... Aí sim, Davi devia se preocupar, porque realmente era justo. Mas Davi então tem a sabedoria de sofrer por amor a Jesus. E eu quero dizer a você, quando às vezes parece que o demônio está vencendo, na realidade ele está perdendo. Não tenhamos medo quando alguém nos deseja mal. Claro, não é bom você saber que alguém está lhe desejando a morte, o mal, no seu trabalho, desejando o fim do seu casamento, até a sua própria morte, para ter as coisas que você tem ou as pessoas que você ama. É terrível. Mas eu digo uma coisa: se você tiver com a consciência tranquila, se você com paciência dizer: eu repreendo isso, Senhor, o Senhor está vendo que eu estou sendo injustiçado, que isso não é verdade, isso vai servir para adiantar a hora de Deus na sua vida. Então, se Deus é por nós, o que nós temos que ter cuidado é com o pecado. Quando a gente confessa o nosso pecado, como Davi confessou, quando a gente se arrepende, quando Deus perdoa a nossa culpa, por mais que a gente tenha que sofrer alguma coisa, tenhamos paciência. Talvez até Deus está permitindo que essa pessoa te atormente, te persiga, seja injusta, para adiantar a hora, para você pagar logo essa pena do seu pecado, para que você possa de novo estar em comunhão com Deus, está com a consciência tranquila. Os humilhados serão exaltados. Então não desanima, perdoa, abençoa, não queira vingança, não deseje que essa pessoa morra, porque você já está preocupado com outras coisas. Dentro da sua casa já está acontecendo tantos problemas, como na casa de Davi, seu próprio filho se levantando contra ele. Às vezes problema econômico, problema de saúde, ainda vem uma pessoa lhe desejar mal, lhe perseguir, vem uma pessoa lhe atormentar, aí é difícil demais. Então o demônio quer tirar a sua paciência. Diga: Senhor, não me deixe ser vencido pelo demônio. Dá-me a graça de vencer o demônio. E como a gente vence o demônio? Pedindo como pedimos no Salmo. Levante a sua mão. O salmo mais exorcista é o Salmo 67. E ele diz: levanta-se Deus. O que é esse movimento? O levanta-se Deus é como se Deus está na barca. Lembra da barca? Jesus estava na barca, mas parece que ele estava o quê? Quando a gente acorda, a gente diz: levanta-te, Senhor, e toma a direção. Então diga isso: levanta-se Deus. Levanta-se Deus. Intercedendo a bem-aventurada sempre Virgem Maria. Intercedendo a bem-aventurada sempre. O glorioso São José. São Miguel Arcanjo. E todas as milícias celestes. E sejam dispersos os seus inimigos. E fujam da sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gente, sabe por que a gente tem que ter essa sabedoria? Porque não é contra o São Paulo vai dizer em Efésios 6.
Não é contra homens de carne e sangue. Se Davi começasse a tirar o foco, o demônio queria que ele colocasse o foco no filho e coitado naquele cão morto, que era um coitado que estava desesperado, como não tinha com quem, tinha perdido tudo, como não tinha a quem culpar, culpava Davi, não é? Então Deus não quer que você fique perdendo seu tempo, tendo ódio, tendo raiva, querendo pagar na mesma moeda essa pessoa que está lhe fazendo mal, ou muito menos essa pessoa da sua casa que está dando tanto trabalho.